Fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo e dessa vez eu estou fazendo aqui um vídeo o qual eu fiz uma publicação lá no meu WhatsApp pedindo para temas para a galera mandar, para a gente poder fazer vídeo e discutir aqui com vocês, beleza? Então mandaram aqui, tá aparecendo aqui. E é o seguinte, eu quero falar com vocês hoje sobre graça. Isso mesmo, galera, eu quero falar um pouco sobre a graça de Deus em nossas vidas, tá? E não é pelas obras, mas sim pela graça de Cristo em nossas vidas. O texto que a gente vai ler é bem conhecido, tá? É um texto que está lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9, tá? Que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Primeira coisa, galera, Paulo aqui ele não está falando que a gente vai ser salvo pelas nossas obras, ou que a gente desenvolveu a nossa própria fé. Não, Paulo está falando o seguinte, que a gente é totalmente dependente de Deus, a ponto de a graça ser por meio da fé. Ou seja, a fé não é uma coisa que a gente cria, que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Não, de maneira nenhuma. A fé é algo dado por Deus para que a gente possa crer nele e ele depositar a sua graça em nossas vidas para que possamos ser salvos. Olha que interessante o que Deus faz pela gente. E muitas das vezes a gente encontra pessoas, a gente vê muitas coisas dizendo que vão ser salvos pelas suas obras. Tá? É interessante porque a gente vai ver lá na Reforma Protestante, na época de Martinho Lutero, é interessante porque naquela época a Igreja Católica ela vendia indulgências, dizendo que se a pessoa comprasse aquilo, ela já teria sua salvação garantida. Era bem tranquilo fazer aquilo. E Martinho Lutero, observando aquilo, ele viu que era totalmente errado. Aquilo diante de Deus. Depois que ele leu a carta aos Romanos, ele viu que era tudo que ofendia a palavra de Deus. Era chamada heresia, tá? Então, é uma coisa que a gente também vê nos dias de hoje, tá? Não é uma coisa totalmente diferente, é diferente. É diferente porque as indulgências hoje são aquelas coisas que a gente vê muito nos dias de hoje, que seria a salvação, eu vou ser salvo se eu praticar atitudes boas para com meu irmão. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a gente vai ser salvo pela graça, tá? Somente a graça de Deus. Mas Gabriel, o que quer dizer graça? Graça, galera, é o seguinte, graça é uma coisa que eu não mereço, mas eu ganhei, tá? Isso é graça. Um resumo bem tranquilo de graça é isso. É uma coisa que eu não mereço, mas eu ganhei. Eu ganhei. Nós ganhamos a graça do próprio Cristo. Nós ganhamos a fé. A fé ele depositou em nossos corações. E é interessante porque Paulo, no versículo 9, ele está falando uma coisa muito interessante também. Ele está falando sobre não nos gloriarmos. Tá? Porque, se você prestar atenção, a gente não tem nem do que se gloriar. Por quê? A Bíblia diz que Deus nos olhos vê que a gente é nada e menos do que nada. Lá em Isaías 40 está falando isso, que a gente é nada e menos do que nada. Então, Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 31, onde diz: quer comais, quer bebais ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente foi salvo pela graça, a graça de Cristo. Podendo saber disso, nós vamos espalhar essa graça, pregando um evangelho para glorificar a Deus. Esse é o nosso objetivo, glorificar a Deus no que quer que a gente faça. E é impressionante porque Paulo, se você for ver, Paulo no capítulo 2 todo de Efésios, ele está falando sobre uma nova vida em Cristo e uma nova humanidade em Cristo. Ou seja, ele está dizendo que nós éramos filhos da ira e agora somos filhos de Deus, filhos da graça por causa de Cristo Jesus que morreu na cruz para nos dar vida. Então, é interessante o que Paulo está falando aqui. Mas a pergunta que fica, galera, que nós fomos salvos pela graça. Isso é uma coisa que a gente não tem do que reclamar, não tem do que questionar, que a gente foi salvo pela graça, porque a própria palavra está dizendo que a gente foi salvo pela graça. E Paulo ainda no capítulo 1 ele fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, galera, a pergunta que fica é: nós temos vivido como os filhos da graça? Aquela graça que Cristo nos deu, nós temos espalhado essa graça. Uma graça que salva, uma graça que muda o homem e uma graça que traz salvação. Será que nós temos pregado essa graça que é tão importante, é tão forte e é tão poderosa para salvar vidas? Será que a gente tem pregado? Galera, eu não estou dizendo que a gente vai converter aquela pessoa, não. Porque a Bíblia diz que quem converte, quem traz convicção que aquela pessoa é pecadora, que aquela pessoa precisa de um Salvador, é o Espírito Santo de Deus. Porque se você for ver,
Paulo, ele se depara lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, Paulo ele se depara com uma cena terrível, onde a igreja de Corinto estava dizendo, olha, um é de Paulo, nós somos de Paulo, nós somos de Apolo. Mas Paulo estava dizendo, olha, não importa tanto aquele que planta e aquele que rega, mas o mais importante é Deus, que é Ele quem efetua o crescimento. Então, galera, será que a gente tem vivido dessa forma? Será que a gente tem vivido de uma forma que a gente só, as coisas que nós fazemos é para a glória de Deus? Porque Ele nos deu essa graça. Mas essa graça é para que anunciemos as grandezas de Cristo. Lá em 1 Pedro, se não me engano, 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: vocês são nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, vocês foram escolhidos por Deus, para que vocês possam anunciar as virtudes, as grandezas, as obras daquele que nos tirou das trevas e daquele que nos transportou para a maravilhosa luz. Então ele está dizendo simples, ele está dizendo assim, galera, vocês foram escolhidos para a pregação do Evangelho por causa dessa graça. Nós temos que encarar, galera, a graça como um privilégio para a pregação do Evangelho. Nós fomos salvos para a pregação do Evangelho, para anunciar essa graça, para anunciar esse Cristo às vidas que estão perdidas. E sabe o que é interessante? Isso é graça. Poder trabalhar para Deus é graça. Poder trabalhar para aquele que é puro, para aquele que é santo, para aquele que é amoroso, para aquele que é Deus soberano sobre todas as coisas. Isso é graça. E essa é a graça que Ele nos deu. Mas a pergunta que fica, será que a gente tem feito essa graça ser espalhada? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal caso você não for inscrito. Aqui do lado tá aparecendo minhas redes sociais. Se possível, lá, dá um segue lá, que eu também vou fazer umas postagens bem legais. Uma postagem para edificar a sua vida também, tá certo? Então é isso aí. Um grande abraço e que Jesus seja glorificado onde quer que a gente esteja.